Uma boa tarde para você que está ligado nas redes sociais da Informe Centro-Oeste. Como prometido, eu estou aqui na sede da Secretaria de Educação de Formiga, na presença da secretária Maria Lúcia Oliveira Andrade. Muito prazer, uma alegria falar com você. E com a secretária adjunta da pasta, que é a Aparecida de Sá Silva, que é de longa data, que a gente já se conhece, tem uma história, assim como a Maria Lúcia, uma grande história na educação. Bom, infelizmente, a nossa primeira entrevista, eu desejava que fosse por motivos leves, por novos planos, mas a gente sabe que a administração pública ela encontra os seus entraves, as suas dificuldades e o olhar do outro lado, que é quem recebe o serviço, né? E nós estamos diante de uma situação assim, diante de uma decisão de mudança, de alguma forma, na estrutura de contratação de professores de apoio ou auxiliares de educação especial para alunos com algum tipo de deficiência em sala de aula. Então, eu gostaria que a gente tratasse desse assunto da melhor maneira para que você, mãe, você, familiar, e você que é interessado em assuntos da educação do município, saia desta entrevista tranquilo e bem informado. Então, vamos lá. Maria Lúcia, eu recebi uma série de perguntas desses pais e eu gostaria de fazê-las a você. Pode ser assim? Pode ser, e eu agradeço muito você nos dar essa oportunidade, né, de poder conversar com o público formiguense, com as mães, com as famílias dos alunos da educação especial. Bom, e essa não é a primeira vez que isso vai ser falado. A gente conversava aqui e ontem pela manhã a vereadora Osânia Silva trouxe mães de crianças especiais até aqui. Todas as prestações de contas, né, as conversas aconteceram. Na parte da tarde, a Karen, que é a presidente hoje da família Formiga Família Azul, foi comunicada, né, e chamada para uma conversa também. Mais uma vez, pais foram recebidos aqui, não é isso, Maria Lúcia? Na verdade, eu falei com a Karen, pela manhã nós recebemos a Osânia com um grupo de profissionais, entre elas assistentes de educação especial, assistentes de educação infantil, isso, e auxiliares de educação especial, e conversamos a respeito desse tema. Entendemos que houve uma compreensão do que nós estávamos fazendo, e depois, na hora do almoço, eu liguei para a Karen, que é a presidente da família Formiga Azul, e disse a ela que gostaria de conversar com o grupo, e ela enviou aqui a vice-presidente, enviou também com a vice-presidente, vieram representantes de mães de alunos. Conversamos ontem à tardinha com esse grupo. Foi uma conversa longa, que nós consideramos muito proveitosa, e para nós a questão parecia tranquila e compreendida, mas pela repercussão que houve, nós entendemos que estão ocorrendo alguns equívocos, né? E eu ouvi a entrevista hoje com as mães e achei assim, muito importante você ouvi-las, mas a primeira coisa que eu gostaria de falar é que me tocou muito quando as mães disseram, não nos ouviram. Quem foi nos ouvir? Não é? Eu quero deixar claro para as mães que vocês foram ouvidas. Vocês que estavam na entrevista não foram ouvidas, mas quando nós concebemos o plano de governo para a educação, da gestão municipal 2025-2028, eu fiz questão de me encontrar com profissionais das diferentes categorias da rede de ensino e mães de alunos da educação especial. E me chamou muito a atenção o clamor dessas mães. E eu também tive a oportunidade, como advogada, de acompanhar processos administrativos na prefeitura, então casos que vinham de escolas municipais que envolviam alunos da educação especial. E ali, naquele momento, eu também tive oportunidade de ouvir esse clamor. Então, quando nós concebemos o plano de governo para a educação, esse clamor nos tocou tanto que nesse plano, todos os outros segmentos têm 10 itens de ações que terão foco no governo.
enquanto que a educação especial tem 20 itens. Então, desde o início, nós demonstramos cuidado com esse público, porque nós sabemos que é um público que merece toda a atenção e que uma coisa que nós queremos muito e trabalharemos sempre nessa direção é de respeitar o direito das pessoas. E respeitar o direito dos nossos alunos é condição básica para nós aqui na Secretaria de Educação. Sempre estaremos com um olhar voltados para isso. Todos os diretores que já me conhecem, eu visitei todas as escolas, todas as categorias que eu ouvi, do servente ao diretor, em todos os momentos que nós nos encontramos, eu falei sempre disso. A Secretaria Municipal de Educação, nós existimos, as escolas existem por causa dos alunos. Então, assim, eu gostaria de que houvesse essa confiança das famílias, dos nossos alunos, que aqui na Secretaria de Educação, vocês sempre terão, na minha pessoa, na pessoa da Cidinha, né, que é uma pessoa que tem vasta experiência na área da educação, que está aí atuando e sempre com espírito de servir melhor, que nós estaremos aqui juntamente com toda a equipe e que toda a rede de ensino, diretores, pedagogos, vice-diretores, as cantineiras, as auxiliares de limpeza, os serventes, né, que a gente chama de serventes num grupo comum, e todo o público que está dentro das escolas, nós estamos aqui por causa dos filhos de vocês. Então, creiam que nós jamais faremos algo premeditadamente ou pensando apenas em números ou em leis contra os filhos de vocês. Então, eu acho que essa é uma fala inicial. Eu vou passar a palavra para a Cidinha, porque eu acho que é importante também que ela tenha essa fala para as famílias. Eu gostaria de expressar aqui também a preocupação com a qualidade do atendimento, não simplesmente a inserção do aluno, da criança, no ambiente escolar, mas que ele receba também um atendimento com mais qualidade, que a qualidade seja sempre crescente. E para isso, o nosso propósito aqui na educação é amparar, apoiar, capacitar continuamente tanto os gestores, porque os gestores também precisam ser capacitados para acolher o aluno com necessidade especial, os pedagogos, os professores e todos os demais servidores, que todos somos responsáveis pela educação da criança em todos os momentos que ele permanece na escola. Então, assim, o nosso compromisso aqui não é prejudicar ninguém, ao contrário, é oferecer o nosso melhor. Muito bom. Bom, a gente recebeu algumas perguntas que foram elaboradas aí pelos pais da associação. E nessas perguntas, a gente, até pela entrevista que a gente fez hoje mais cedo, acho que há algumas questões que eu acho importante pontuar. Eles usam algumas comparações que eu acho importante a gente entender. A primeira pergunta é assim: qual o motivo real desta troca repentina de professores capacitados para auxiliares? Então, de fato, qual é a capacitação técnica desses auxiliares? Vocês têm uma lista aí, está nas suas mãos, né, Cidinha? De cada professor. E aqui eu já quero emendar com uma outra pergunta que é feita o seguinte: como vocês pretendem capacitar esses auxiliares em apenas uma semana? Parece que essa informação ela não faz nenhum sentido dentro daquilo que a gente tem nesta folha. É isso, Cidinha? Não está havendo troca de professor de apoio para auxiliar de educação especial, em hipótese nenhuma. Nós continuaremos com o serviço dos professores de apoio, inclusive mantendo o trabalho que foi feito pela gestão passada de proporcionar aos professores essa migração da regência de turma para o atendimento educacional especializado. Cidinha, você me permite colocar esses números aqui na conversa? Sim.
Porque, então, no ano passado, nós tínhamos 150 professores de apoio e 77 auxiliares. Esse número, em 2025, até o momento, será 115 professores de apoio, ou seja, nós não estamos realmente ficando sem professores de apoio em sala de aula, e 92 auxiliares de educação especial, não é isso? Essa é a previsão que a gente tem agora para a contratação inicial, certo? Com relação à formação do auxiliar, ele não é uma pessoa sem a formação especializada. Nós temos aqui na lista de classificados do último processo seletivo 98 candidatos. Desse quantitativo, nós temos um número significativo de auxiliares capacitados que já possuem, inclusive, a segunda licenciatura em educação especial, que é a formação mais elevada que a gente tem nesse âmbito, nessa modalidade de ensino. Nós temos também um outro número muito significativo de candidatos ao cargo de auxiliar de educação especial com formação em nível de pós-graduação. Já são pós-graduados. Já são pós-graduados. E nós temos um outro quantitativo que todos, sem exceção, têm cursos na modalidade livre de formação em alguma área da educação especial, tanto da deficiência física, intelectual, a visual, a múltipla, quanto aos transtornos. E o que a gente percebe é que alguns têm capacitação em vários destes cursos. É raro o candidato que tem uma só, mas a maioria, como você pode ver aqui na nossa planilha, tem mais de um. Né? Tem mais de um. Presta, Cidinha, por favor. Então, só reforçando isso que a Cidinha falou. Aqui está a planilha, ela está disponível para qualquer pessoa que queira ver. Né? São 98 pessoas classificadas aqui para serem auxiliares de educação infantil, 25 têm licenciatura, segunda licenciatura em educação especial. Né? 12 têm pós-graduação, 37 têm cursos na área de deficiência intelectual. E todos os outros cursos, se vocês observarem a tabela, e ela está disponível aqui, não há nenhum auxiliar de educação infantil, de educação especial, que seja simplesmente alguém que se formou no ensino médio, como se está dizendo na cidade. Eu penso que falas assim são perniciosas, elas são muito ruins para a educação como um todo e para a cidade como um todo. Porque quando nós afirmamos que a Secretaria de Educação está colocando para trabalhar com os alunos da educação especial pessoas que têm simplesmente o ensino médio, está desmerecendo quem faz isso, além de criar um sentimento assim, de resistência ao trabalho que a atual gestão pode fazer em prol da cidade, e o que não é bom para ninguém, ela está desmerecendo uma classe inteira de profissionais que são dedicados e aos quais nós daremos toda a assistência, não apenas a eles, a todos, mas nesse caso que está em foco agora, né, em tela, todo mundo prestando atenção nessa situação, nós daremos toda a assistência ao professor de apoio e ao auxiliar de educação especial para que eles tenham suporte nas atividades adaptadas, para que eles tenham suporte para poder atender o aluno de uma maneira mais eficiente, porque eles não são pajens. Era justamente essa Eles não são pajens. Essa pergunta foi o seguinte, como é que vocês vão deixar 20, 30 crianças sob a responsabilidade de um professor regente, como querem que eles consigam alfabetizar e ensinar crianças atípicas, desculpa te interromper, porque já é a linha de pensamento, que precisam de maior apoio e, na maioria das vezes, trazer para o concreto o que está sendo ensinado, porque os auxiliares não são capacitados a alfabetizar, e sim para cuidar, aí entre parênteses, babá. Então, eu penso que há um entendimento equivocado sobre o papel do auxiliar da educação especial e do professor de apoio. Mas, especificamente no caso do auxiliar de educação especial, ele não foi posto na escola para cuidar do aluno. Quem cuida do aluno são os pais.
né? Ele foi posto na escola como um auxiliar do professor regente nesse trabalho com esses meninos que necessitam de uma atenção especial. E ele tem capacitação para aplicar todo o material. Pelo que nós te apresentamos aqui, esses profissionais são profissionais que, em sua maioria, têm licenciatura, têm ensino superior e que têm formação específica na área. Poderia, inclusive, ocupar o cargo de professor de apoio, certo? Ou não? A maioria. Não, para isso ele tem que fazer o processo seletivo. E nós Não, digo assim, ele poderia fazer esse processo seletivo, ele tem condições... Ele tem condições de acadêmicas. passar por esse... Tem condições acadêmicas de passar por isso, mas nós não temos concurso nessa área, porque nós não temos o cargo professor de apoio. Nós temos professores que são regentes e que deixam a regência e se tornam professores de apoio. Então, nós teríamos de criar, na mudança de cargos, da estrutura de cargos da prefeitura, nós teríamos de criar essa função. Então, hoje vocês não podem fazer um processo seletivo para a contratação de professores de apoio. Nós temos que passar pela Câmara primeiro, né, essa mudança da estrutura de cargos, propor que se faça concurso para esse tipo de profissional. Tá? E aí... nós estávamos falando disso e eu preciso complementar o seguinte. O que é que nós pensamos... Primeiro, também, eu quero deixar claro que a definição com relação a essa questão de trabalho, né, do professor auxiliar da educação especial ou professor de apoio, todos os alunos, todos os casos foram estudados um a um aqui dentro. Né, nós chamamos diretores, houve casos em que nós chamamos também os professores desses alunos para nós conversarmos. Esse aluno pode ser agrupado com aquele, esse aluno deve ficar sozinho por causa do quadro, da situação dele. Embora esse tipo de trabalho para nós, na nossa opinião, tem que mudar. Para a gente mudar essa concepção de que o aluno da educação especial é alguém só necessitado, que ele não tem potencialidades. Nós acreditamos nas potencialidades desse aluno e acreditamos que, se nós apoiarmos os auxiliares da educação especial e apoiarmos os professores de apoio, assim como os regentes, nós vamos conseguir atender melhor esse aluno no nível em que ele se encontra, e aí oferecer atividades adaptadas para ele no nível em que ele se encontra. Respondendo a sua pergunta, o auxiliar de educação especial dá conta sozinho? Nós não estamos trabalhando com a concepção de ninguém aqui trabalhar sozinho. O setor pedagógico da Secretaria de Educação é a alma da escola e é a alma da Secretaria de Educação. O pedagógico é a alma da educação. Se nós não formos fortes no pedagógico, nós não teremos cumprido a nossa missão. Então, nosso trabalho na Secretaria de Educação está sendo fortalecer a equipe da Secretaria de Educação, e isso não significa necessariamente inchar o setor, significa, escuta, vamos sentar aqui, vamos planejar o trabalho, de que forma que nós vamos estar junto às escolas, e assim também com os auxiliares de educação especial e professores de apoio. Uma das primeiras reuniões que eu fiz em dezembro foi com o CEMAP, já encomendando a ele que ele, conforme o nível em que o aluno for identificado, conforme o nível do aluno, que nós produzamos uma série de atividades para que sejam aplicadas ao aluno. Então, o CEMAP ele vai ter um papel importante aí na condução desse trabalho. Sem dúvida nenhuma. Aí, pode ser, até por alguma fala que eu ouvi hoje na entrevista, pode ser que as pessoas estejam se guiando por uma visão que elas já têm. Eu preciso que as pessoas olhem, que as famílias e a população formiguense olhem para a Secretaria de Educação e para a nova gestão como um todo, porque esse compromisso com os alunos da educação especial não é um compromisso só da Secretaria de Educação, ele é um compromisso do Coronel Laércio como prefeito, da Taciana como vice-prefeita e de todos nós. Para vocês terem ideia, hoje os secretários trabalham juntos. Eu trabalho junto com o secretário de Saúde, trabalho junto com o secretário de Obras, porque nós temos escolas que precisam
de reformas, telhados, né, a água caindo dentro das escolas. Sentei já em dezembro com o secretário de Saúde, porque há uma demanda reprimida de laudos, famílias com dificuldades financeiras que não conseguem levar os filhos a um especialista. Eles têm, às vezes, os meninos têm características, né, que podem, a gente pode olhar e achar que eles são da educação especial, mas eles não têm laudo, porque os pais não têm condição de levar. Então, eu me sentei com o Wender, secretário de Saúde, para ver com ele como é que nós poderíamos estabelecer uma parceria para fazer esse atendimento. Então, assim, pais e mães, nós estamos olhando para os seus filhos, em todas as direções. Bom, a primeira pergunta, talvez que eu deveria ter feito, né, a gente entrou para critérios técnicos, e esse é o maior deles. Por que a decisão de mudança nessa estrutura? Só por uma questão legal ou a condição de pagamento desse corpo de professores também conta? Primeiro, a gente procurou entender qual era o atendimento que é necessário, que a gente tende a ofertar. O aluno tem direito a esse atendimento. A legislação toda, ela fala do atendimento prestado por profissional de apoio. Ela não fala que é por professor de apoio, né? Tanto é que nós acabamos de falar que nem existe esse cargo na estrutura. Então, muitas prefeituras não trabalham com auxiliar de educação especial. Elas não exigem isso que nós exigimos. São quase 500 horas. Se ele não tiver a licenciatura, são quase 500 horas de capacitação. Não são dadas por nós. São cursos que ele tem de fazer. Muitas prefeituras não trabalham com isso. Elas trabalham com monitores só. E eles têm que chegar prontos aqui. Esse negócio que vai capacitar em uma semana, isso é fake news, né? Eu não gosto muito de falar fake news, a informação não compreendida. Houve né? uma informação que não foi compreendida. Hoje eu ouvi na entrevista que foi dito que nós capacitaríamos esses profissionais em uma semana. Isso não existe. Isso não existe para profissional nenhum. Então, a tarefa da Secretaria de Educação é dar suporte pedagógico e capacitação em serviço. E eu digo para você que essa não é a demanda só de auxiliar de educação infantil. Essa é uma demanda de outras categorias que trabalham nas escolas. As pessoas que chegam sem a prática e que nós teremos de dar suporte, sabe? Então, nosso compromisso aqui é em dar esse suporte. Voltando, você me perguntou sobre se é uma questão simplesmente orçamentária. Ela jamais seria só orçamentária. Porque se ela fosse só orçamentária, nós tiraríamos todos os professores de apoio, nós impediríamos todos os professores regentes de deixar a regência de 22 e 25 e não 30 e 40, como foi dito hoje na reportagem, na entrevista. Não existe isso, turma com 40 alunos dentro da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, dentro da rede de ensino municipal. Então, bastaria a gente fazer isso, dar uma canetada. Se fosse a questão só de legislação, se fosse só a questão orçamentária, pronto, o coronel viria e diria: não temos recursos, o dinheiro do Fundeb diminuiu e a gente não tem como pagar, vamos eliminar isso. Isso é um fato? O recurso do Fundeb está menor? Reduziu. E ele reduz por uma série de motivos. Entre elas está a proficiência do aluno. Se a gente alcançou melhores índices educacionais. A Formiga perdeu um ponto no IDEB, né? Então, nós perdemos, estamos perdendo. Então, por isso, quando eu te falo que o trabalho dessa nova gestão está focado no pedagógico, é porque nós não temos que resolver só essas questões aqui. Nós precisamos olhar para os alunos que estão no 6º, no 7º, no 8º e no 9º ano e que não estão lendo na proficiência que deveriam estar lendo. E vale lembrar, eu citei o IDEB, parece que um ponto é pouco, né? Perdeu um ponto, ganhou um ponto. São 10 anos para recuperar, né? A estimativa de recuperação é em 10 anos. Exatamente. Então, o nosso trabalho aqui é imenso, sério, comprometido, porque a gente precisa melhorar esses resultados. Então, não se trata apenas de uma questão orçamentária, porque se fosse apenas orçamentária, nós cortaríamos. Se fosse só orçamentária e legislação, nós não teríamos chamado cada diretor aqui que saiu das suas férias,
se sentou aqui conosco e muitos professores que foram chamados nas férias para se sentarem conosco, para nós vermos qual seria o melhor caminho para aquele aluno. A gente recebeu uma pergunta dentro dessa mesma questão. A pergunta é a seguinte: segundo informações, não traz de quem, já trocaram os alunos das professoras de apoio, com certeza as que estavam no ano anterior, já escolheram no final do ano. Por que isso está sendo feito de forma escura? Por que não foi passado para os familiares esta troca? Eu acho o seguinte, que Cidinha pode me ajudar nessa resposta, mas eu queria dizer o seguinte, que é preciso que a escola, se ela não teve motivos, ou não tem motivos até este momento, para não confiar, porque aconteceu alguma coisa que que atrapalhou ou prejudicou essa relação de confiança com a escola, ou com a Secretaria Municipal de Educação, e os profissionais que estão aqui são comprometidos, e a equipe que está aqui é predominantemente a mesma do ano passado, e também entendendo o comprometimento do último secretário municipal de educação e do secretário adjunto, se houve em algum momento uma ruptura dessa relação de confiança, eu penso o seguinte, que a gente precisa confiar que há profissionais cuidando das nossas crianças. É preciso haver essa confiança. Então, há decisões que são da administração, há decisões que são pedagógicas. Agora, isso elimina a participação dos pais? Não. Ontem, por exemplo, uma mãe nos disse o seguinte: eu fui à escola várias vezes e relatei que meu filho estava com problemas para entrar na escola. Ele dava birra para entrar na escola. E a diretora falava, ou o profissional falava, não, mas é que ele fica tranquilo, pode deixar entrar. Então, faltou cuidado numa situação como essa? De verificar por que essa criança está com toda essa resistência para entrar na escola. Então, às vezes, isso contribui para criar uma ruptura na relação entre as famílias e a escola. E aí os pais começam a ter atitudes assim, a querer, desculpem as senhoras mães e os senhores pais, mas a querer resolver questões que são da atribuição da gestão da escola e da gestão da Secretaria Municipal de Educação. É impossível vocês apresentarem o quadro de professores de apoio ou de auxiliares e falar, pai, mãe, qual você acha que se adapta ao melhor ao seu filho? Isso é incabível, né? Por mais que a gente cria cenários ideais, mas às vezes eles estão num ambiente utópico. Isso não vai acontecer porque não tem como. Não tem como. Né? Mas com relação à escolha, quem vai ficar com o auxiliar? Quem vai ficar com o professor de apoio? Primeiro, eu gostaria de falar que essa palavra escolha é terrível, porque também há uma cultura instituída de que o professor escolhe o aluno da educação especial. Então, nós temos mães que choram, porque às vezes os filhos são de um grau mais elevado, por exemplo, do espectro autista, e ninguém quer o filho dela. Isso não existe, isso não pode existir, isso não pode ocorrer. O professor que se habilita ali a estar no cargo, ele tem que estar capacitado para qualquer caso. Então, ele está ali para atender um aluno. Agora, não pode ser ele, eu quero esse, mas não quero aquele, porque isso viola o direito da criança. Isso tudo esteve na nossa fala, isso tudo está dentro da programação que vai ser tratada com diretores e o pessoal das escolas, para a gente entender que não existe essa coisa, eu escolho, sabe? Então, assim, você falou assim, a sua pergunta foi, e aí, como se deu essa escolha? Primeiro, vamos eliminar essa palavra de escolha. Primeiro, o que foi feito foi... A pergunta foi... Cidinha, eu passo para você, que você acompanhou isso de perto. A pergunta foi, quais são as características desse aluno? Qual é o histórico desse aluno? O que houve no ano passado, pela gestão anterior, foi uma movimentação de professores de mudança de local de exercício. Aí sim, eles escolheram. Às vezes eles mudavam de uma escola para outra.
também para atuação no atendimento educacional especializado. Às vezes eu tenho um cargo efetivo numa unidade e optei para atender um aluno de uma outra escola. Houve essa liberdade. Houve essa liberdade. Então, isso foi um movimento já realizado na gestão anterior, que nós não mudamos nada. Tudo que foi feito foi acatado. Né, Cidinha, e essa, desculpa, como leiga mesmo, mas da área da educação, essa possibilidade que o professor regente, ele deseja se tornar um professor de apoio, isso não pode provocar um problema por falta de professores regentes ou diminuir a quantidade de professores regentes dentro da estrutura da Secretaria de Educação? De uma certa forma, esse deslocamento do professor efetivo, experiente, saindo da regência, indo para o atendimento educacional, traz um impacto e um efeito que quem vai assumir a regência talvez seja um professor menos experiente. E diante da necessidade, das condicionalidades do município de atender a proficiência do ensino, inclusive para recurso financeiro, isso pode ser um impacto negativo, que a gente está... Não que a criança de necessidade especial não mereça um professor muito capacitado, ao contrário, ele merece. Mas esse deslocamento a gente tem observado, eu observei no dia a dia aqui na Conferência dos Quadros de Classe, que a escola está colocando no atendimento educacional especializado muitos professores de longa data de experiência. Então, assim, a gente teria que começar quase que uma formação continuada daqueles professores que estão chegando agora na carreira. Outra pergunta, então, enquanto leiga. Se não existe uma legislação que possibilite... Não existe o cargo de professor de apoio, não é isso? Isso. Como um professor que foi concursado para assumir como regente ou para ser professor em sala de aula, ele pode deixar essa função para assumir como professor de apoio. Não pode mais tarde levar a ter o professor de apoio e faltar o professor regente, sendo que toda sala, antes de qualquer coisa, tem um regente? Sim. Com relação a essa liberação do professor regente ir para o professor de apoio, foi uma abertura possibilitada pelas gestões anteriores. Isso é municipal, então? Municipal, através de portarias, certo? Então, essa é uma possibilidade municipal. Eu posso te relatar aqui que na rede estadual não é assim que acontece. O efetivo, seja ele regente de aulas dos anos finais ou regente de turma, ele não atua no atendimento educacional especializado. São todos contratados? São todos contratados. Então, essa foi uma decisão do governo municipal que eu não sei te precisar em que ano que foi, certo? E, com certeza, na comunidade escolar como um todo, a cada ano aumenta a carência de professores. Inclusive, hoje o governo federal está dando bolsa para quem decidir fazer licenciatura. Em 2024, nós tivemos assim, muitas situações de professores que não puderam gozar dos seus direitos, embora discricionários, por falta de substituto. Por quê? Faltava professor. E no serviço público, na educação, a prioridade absoluta é aluno. E a imprensa acompanhou, de alguma forma, também a dificuldade de fechar o quadro de professores para algumas escolas, né? Isso mesmo. Tanto em todas as redes, tanto na pública quanto na privada, certo? Além das questões assim que formar um professor alfabetizador, a gente não forma de um dia para o outro. Né? É ao longo do processo, ao longo da experiência. Beijo, tia Cíntia, alfabetizou minha filha genialmente. Menos de um ano não tem jeito. Nada em educação você aprende em menos de um ano, que é o ciclo. Precisa desse tempo, né? Precisa desse tempo. Bom, as últimas duas perguntas, a primeira delas é como vai funcionar o CEMAP. Qual é o seu olhar, o olhar dessa gestão para aquele centro de apoio? Que anteriormente, me lembro, né, em períodos anteriores, que a demanda era tão menor. Produziam materiais para as crianças, dependendo do tipo de deficiência, né, tinha um número maior de profissionais, e hoje com essa demanda gigantesca, a gente sabe que tudo fica difícil. O que foi projetado para o CEMAP? A última pergunta, caso desejar completá-la, é
como você deseja, né, o que você falava naquela nota sobre melhorias. Não é uma perda, que os pais falam em retrocesso. Queria que você falasse a sua visão sobre essas decisões, já que em nota mesmo você disse que não, pelo contrário, o trabalho vai melhorar. Com relação ao CEMAP, nas escutas que fizemos, né, junto às escolas, detectamos que nós precisamos repensar o modo de atendimento. Existe hoje uma equipe itinerante que visita as escolas, mas que por causa da demanda não conseguiu visitar todas as escolas 2 vezes ao ano, por exemplo, né? Essa equipe itinerante, ela vai à escola e ela conversa com os auxiliares de educação especial, com os professores de apoio e o seu papel seria dar esse suporte pedagógico e também especializado. A equipe do CEMAP é pequena, é uma equipe reduzida. Você disse bem, já houve um tempo, né, em que os alunos, né, lá eram feitas atividades de adaptação e tudo mais. O atendimento que ele oferta aos alunos que vão até lá é um atendimento especializado. Então, lá tem, né, uma terapeuta ocupacional, lá tem uma fonoaudióloga, lá tem psicólogo. Consegue atender a demanda toda? Hoje, nós conseguimos atender uma vez desde na última gestão, o atendimento acontece uma vez por semana. Lá naquele tempo acontecia 3 vezes na semana, né? Então, hoje, por exemplo, a própria secretaria ela assume aulas de ecoterapia para 12 alunos. É muito, se você pensar que nós temos 240, hoje, né, matriculados 249 alunos da educação especial com seu devido laudo, 12 é muito pequeno. Então, para esse ano, a gente até tem esse número aqui, 247 até agora, no ano passado, sim. E até agora 249. Então, estamos mantendo essas conversas com a Débora. O CEMAP já vai preparar esse conjunto de atividades adaptadas para que a gente possa capacitar os auxiliares de educação especial e os professores de apoio, fornecendo a eles esses materiais que possam ajudá-los, tá? Nós não conseguiremos, para este ano, ampliar a equipe do CEMAP, mas uma das ações no plano é construir salas de multimeios. Nós não temos espaço em todas as 28 escolas, são 31, né, mas 28 que têm alunos atendidos da educação especial. Nós não conseguiremos ter uma sala de multimeios, né, multirrecursos, em cada escola, porque a escola não tem espaço. Então, a gente já fez, a Débora desenhou isso para nós, quais escolas poderiam ser polo. Então, a gente não teria mais apenas o CEMAP com uma sala com suporte para dar atendimento. Então, o aluno teve uma crise, né? Ele precisa ser acalmado. Hoje, você não tem para onde levar esse aluno. Não tem espaço na escola para isso. Então, se nós tivermos essa sala, então ele teve uma crise. E aí ele vai para um ambiente, né, sonorizado adequadamente, com uma luz adequada, e ele se acalma ali, né? As pesquisas mostram isso. Isso envolve um investimento altíssimo, né? E nós vamos trabalhar por isso. E vocês estão trabalhando com o orçamento aprovado no ano passado. Nós estamos trabalhando com o orçamento aprovado no ano passado, com uma redução dos recursos que vêm pelo Fundeb e com uma demanda imensa de manutenção. São, no mínimo hoje, 12 escolas que precisam de manutenção, que a equipe de apoio que a gente tem na Secretaria de Educação não consegue. A partir do trabalho de 2025, os recursos podem aumentar em 2026? Esperamos que sim, porque aí a casa vai estar mais arrumada, né? Nós pegamos, embora haja falas, né, divergentes, os números mostram que nós não temos recursos próprios. É bom que a população saiba que, por exemplo, muita gente tem a ideia equivocada de que a Secretaria de Educação é rica. Até os meus colegas secretários brincam comigo, ela é da Secretaria rica. Já houve um tempo que havia muitos recursos, não há mais.
Porque o governo hoje, ele dá o recurso se você mostra resultado. Se você não mostra resultado, que o aluno aprendeu, que os alunos dos grupos que têm que ter ações afirmativas, né? Os alunos pobres, os alunos negros, eles têm que ter um atendimento diferenciado, né? Focado. Se você não promove isso, sua nota baixa e você não recebe todos aqueles recursos. Mas eu penso, e aí eu quero até retomar, porque eu citei uma diretora aqui, né, naquela situação do aluno. O que eu quero dizer para todos é que há empenho aqui e há empenho em todas as escolas. As escolas enfrentam desafios imensos, desde a questão de atestados médicos recorrentes, né, de você ter o profissional com atestado médico, ele tem direito a isso, mas você tem também um profissional que chega perto da diretora e diz assim: quinta-feira eu não vou vir não, tá? Eu vou pegar atestado médico. Tá? Então, a gente tem... E aí, o diretor, ele sai da função dele de diretor, ele vai para a cantina, apoiar a cantina, porque às vezes a servente não foi naquele dia, ele vai para a porta da escola, né? E isso não acontece só com o diretor, acontece com o servente que vai lá e é que abre a escola, é que corre lá para fazer o alimento da criança até às 8. Não, ele fica lá na porta da escola e depois ele sai correndo para fazer o alimento lá para a criança, que vai ser às 8h30, 9h. E assim está. O quadro é esse. As assistentes, as auxiliares de educação especial, muita gente até falou, elas estão sobrecarregadas? Estão. Porque elas estão ali naquelas 2 horas em que elas deverão preparar as atividades delas, a diretora vem desesperada porque ela precisa de alguém e ela pega aquela auxiliar e fala assim: vai lá na secretaria apoiar para mim porque nós estamos com uma demanda lá. É essa a realidade, entende? Então, assim, tem muita coisa para ser trabalhada, muitos desafios a serem enfrentados e nós estamos atentos a eles. Nosso olhar está nós estamos integralmente olhando para isso. E não é olhando sem ação, é olhando buscando alternativas. E decisões não são marcadas a ferro, né, Maria Lúcia? Não. Acho que nesse período todo vocês vão poder analisar quais são os resultados. Isso. Então, esse voto de confiança que eu peço, que nós pedimos a vocês, nós vamos aplicar, vamos colocar as assistentes, vamos acompanhar. E se nós percebermos que há alguma coisa a ser ajustada, nós vamos ajustar. Porque interessa a nós que os meninos sejam bem atendidos. Não apenas os da educação especial, mas todos. Então, eu quero aproveitar a ocasião para dizer aos nossos diretores de escola e toda a equipe das escolas que nós temos confiança no trabalho de vocês, que vocês estarão conosco nessa oferta de uma educação com mais qualidade a todos os alunos. Gostaria só de destacar o que foi comentado na entrevista, que a capacitação seria feita numa semana. Não é nada disso. Nós teremos uma semana de dias escolares para preparar do diretor e todos os demais servidores da escola municipal para o início do ano letivo. É um trabalho com todos os profissionais. Com todos os profissionais, inclusive o auxiliar de educação especial, que a gente pensou num momento específico para eles, entendeu? Não é um treinamento para execução de função. Não, um treinamento, um início, uma preparação da equipe toda para o início do ano letivo. E a gente está preparando, planejando e organizando, assim, temas interessantes, próprios, inclusive com presença de autoridades, para dar uma consciência aos servidores, de modo geral, né, do papel dele, da responsabilidade dele na prestação do serviço público, certo? Então, assim, não é uma semana de treinamento, não. É um momento para preparar a abertura, o acolhimento do aluno, o acolhimento da família e o início de um ano letivo que, com certeza, e as bênçãos de Deus,
será abençoado com muito êxito. Amém, é o que nós desejamos. Bom, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer muito por essa entrevista. A gente sabe que início de ano na área escolar, esse janeiro que parece que é de férias, para o profissional da educação, não é assim que funciona. A gente espera que você aí de casa, você familiar de uma criança atípica, que você tenha compreendido. Eu falava isso hoje no jornal. Não é um momento de nós estarmos num ringue, é um momento de nós trabalharmos juntos. E o ano está só começando. E uma vez detectado o problema, você sentir que seu filho ele não está sendo bem acompanhado, tudo isso precisa ser levado para a equipe pedagógica da escola e, se a equipe pedagógica entender, para a Secretaria de Educação. Né? Não só o aluno com necessidade especial. Exatamente. Qualquer aluno. Bem lembrado. Não só o aluno com necessidade especial, o aluno com deficiência. Todo aluno, o pai que detecta esse tipo de problema, ele precisa reagir diante disso. Né? Eu agradeço muito, desejo muito sucesso para o trabalho de vocês. Nós vamos estar aqui sempre para levar informação, levar esclarecimento. Lembrando que não tem nenhum tipo de regramento aqui dentro para que 4 crianças sejam acompanhadas por um único professor auxiliar. Isso também é outra informação que estão me mandando aqui para lembrar e que não aconteceu. Muito obrigado, bom final de semana para vocês. Na segunda nós estamos juntos mais uma vez ao meio-dia no Informe Notícias.